Noite, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a presença na galeria. Quero saudar a dona Eujácia, pessoas que nos acompanham pela TV Barretos e também pela internet. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador André Luiz Ezeque. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Reginaldo da Silva presente. Videlson Leite Júnior. Havendo um número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Verás que o vento teu não foge à luta,
adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol gentil, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as sarasdoura, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas o zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Doutor Francisco solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação, dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação. Pela ordem. Senhor presidente, considerando que na última sessão, durante a votação do projeto que dava sobre os 3% lá, o líder do prefeito falou fora do microfone, mas ele disse, ele justificou a colocação em segunda votação, dizendo que, acho que ele consimentou, né, o regime de urgência, que era a folha de pagamento, a colocação para que seja feita a folha de pagamento. Eu gostaria de, se os nobres pares concordar, que constasse da ata isso, mesmo sendo dito fora do microfone.
Eu acho que todos ouviram. A solicitação é regimental. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do doutor Guilherme. Pela ordem, senhor presidente. A ata ela pode ser retificada colocando nela algo que algum vereador disse, mas não foi colocado, retirando dela alguma coisa que está e o vereador não disse. Agora, colocar coisas aonde não foi dito no microfone, aonde a gravação não consta, porque somente a gravação pode constar, isso não é retificação de ata, e sim alteração de ata. É só, senhor presidente. Na verdade, doutor Guilherme, a ata ela tem que ser redigida independente da gravação. Ela tem que circunstanciar todos os fatos acontecidos na sessão. Talvez por uma falha ou outra, uma ausência, talvez deixou de... Porque eu me lembro do vereador Juninho Leite, líder do prefeito, orientar a bancada com relação também ao encaminhamento da votação. Agora eu vou colocar em votação a ata da sessão do dia 21/9 com a retificação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do doutor Guilherme. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois novamente, eu gostaria de saber se, então, qualquer coisa falada fora do microfone também pode ser constado na ata. Se assim Vossa Excelência entender e a maioria acatar, o plenário é soberano. Tudo bem, eu solicito cópia para envio ao Ministério Público. Será fornecido cópia a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acho que foi votado pela maioria de votos, porque acho que nós... eu sou da época que eu penso ainda que nem sempre vale o que está escrito só, não. Vale também a palavra de um homem. E a gente lembra muito bem, e todos lembram muito bem, acho que não existe um vereador aqui, o próprio vereador Guilherme deve se lembrar disso, do que o Juninho justificou. E aí eu peço a Vossa Excelência que nós temos muita mania de ficar falando as coisas fora do microfone, né? Às vezes nós pedimos vista fora do microfone e vale. Nós pedimos alguma coisa, muitas coisas fora do microfone e acaba valendo, tá certo? Então é para evitar um pouco esse falar fora do microfone, né? E volto a repetir, eu acho que todos os 17 homens, mais os funcionários e aqueles que estavam aqui, ouviram muito bem quando o Juninho falou isso. Então, coloque em votação, já foi colocado em votação a ata com a retificação. Eu vou colocar em votação o requerimento 1295/2009, de autoria do vereador Videlson Paixão Leite Júnior, que requer licença de suas funções legislativas desta noite por motivo de doença. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 1295/2009. Estando presentes os suplentes João Alberto Minaré, previamente convocado por essa presidência, solicito ao vereador João Minaré, o João do Povo, que ocupe seu lugar no plenário. Vou colocar em votação o ofício 1212/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, solicitando a dilação do prazo para a resposta do requerimento 1177/2009, de autoria do vereador André Rezec. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento ofício 1212/2009. Dilação de prazo do requerimento 1177/2009. Em atenção ao requerimento 1076/2009, nomeia a comissão formada pelos vereadores Cipriano, Dr. Guilherme e Capitão Carlos, para que introduza ao plenário o convidado da noite de hoje, o Tenente Coronel PM Silvio Carlos Silva Mendonça, comandante do 33º Batalhão de Barretos.
Solicito ao primeiro secretário, doutor Reginaldo, que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros das comunicações. Edital número 606, da Câmara Municipal de Barretos. Aparecido Donizete Alves Cipriano, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública para o dia 29 de setembro de 2009, terça-feira, às 10 horas, no plenário desta Câmara Municipal, cito na Rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo Local das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2009. Registre-se e cumpra-se, publicando-se na imprensa diária, afixando-se no local público do costume e dando-se ciência por cópia ao chefe do Poder Executivo e aos senhores vereadores. Dado e passado na sala das reuniões da Câmara Municipal de Barretos, aos 22 de setembro de 2009. Eu, Reginaldo da Silva, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assinado também por Aparecido Donizete Alves Cipriano, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra. Doutor Reginaldo, só, se me permite, vereador André Rezec, Vossa Excelência fez uma solicitação com relação às gravações dessas audiências. E amanhã, a partir de amanhã, está sendo gravadas as audiências públicas referente ao encaminhamento de Vossa Excelência. Convite. O Instituto Valente e o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça convidam para a recepção ao professor e escritor Gabriel Chalita, às 15 horas do dia 2 de outubro de 2009, no aeroporto Chafei Ansei, de Barretos, oportunidade em que será realizada a coletiva de imprensa sobre o Fórum Educação Existencial, reflexões sobre ética e competências, sob sua coordenação. Contamos com sua presença. Silvia Petrocic, Instituto Valente, e Josimara Ribeiro de Mendonça Camargo, Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Convite. Motogrupo Romeiros de Aparecida de Barretos. Missa dos motociclistas na Catedral do Divino Espírito Santo, dia 7 de outubro, às 19h20. Entrega dos troféus no Betos Bar para MCs, patrocinadores e colaboradores após a missa. É só, senhor presidente. Vamos dar início ao grande expediente, que será procedido conforme o circular 13/2009, que será lida pelo primeiro secretário, doutor Reginaldo. Câmara Municipal de Barretos, circular número 13/2009. Senhores vereadores, em atendimento a requerimento aprovado por unanimidade, irá comparecer à sessão ordinária do dia 28 de setembro, próximo futuro, o tenente-coronel PM Silvio Carlos Silva Mendonça, e para organizar os trabalhos, segue orientações dos procedimentos que serão adotados na forma regimental. Será utilizado o espaço do grande expediente, onde contará com uma explanação inicial de, no máximo, 30 minutos do tenente-coronel ou assessoria, e os demais tempos ocorrerão da mesma forma estipulada no regimento interno, seguindo-se a ordem por bancada e garantindo, no máximo, 3 minutos a cada vereador, assim organizados: 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta do referido policial militar. A bancada, com mais de 2 componentes, que quiser utilizar o seu tempo total por apenas o vereador, deverá utilizá-lo escalonadamente, de no máximo de 3 em 3 minutos. Sala da Presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 25 de setembro de 2009. Paulo Henrique Correia, presidente. Lido, senhor presidente. Inicialmente, alô.
Inicialmente, a Câmara Municipal de Barretos quer agradecer a presença do Tenente Coronel Mendonça, do Capitão Mauro, que aceitou o convite. Nós já tínhamos previamente conversado com o Capitão Mauro para que pudesse a Polícia Militar de Barretos, de uma forma periódica, estar vindo à Câmara Municipal e, através da Câmara Municipal, que é o canal de comunicação com a população, nós somos representando a população, vir aqui e sempre estar colocando a questão da segurança pública no município de Barretos. Então, eu coloco à vontade aí a tribuna por 30 minutos ao Tenente Coronel Mendonça. Muito obrigado, Tenente. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores dessa casa, a todos que nos prestigiam aqui na plenária e a todos que nos assistem. Quero inicialmente dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, é um privilégio ser convidado e espero que nós possamos iniciar hoje uma série de muitas outras vindas da Polícia Militar, não somente eu, mas como todos os oficiais que compõem o 33. Inicialmente, eu gostaria de dizer que nós vamos procurar apresentar resultados operacionais do Batalhão de Barretos e, mais especificamente, voltado para a cidade de Barretos, que eu acho que é o grande propósito. Quero dizer também que eu faço aqui uma referência a todos os comandantes que o 33º já teve. O batalhão ele tem uma história de mais de 23 anos e com momentos diferentes. Nós não estaremos apresentando nenhum resultado com o propósito de mostrar que estamos melhor ou que estamos pior. Nós apresentaremos um histórico do momento que o batalhão vive. Então, todos os policiais militares que já serviram no 33, o nosso reconhecimento do trabalho, a todos os comandantes, a todos os oficiais. Inclusive, nós temos 2 representantes aqui, o Major Carlos, que inclusive é da minha turma de Academia do Barro Branco, ao Sargento Cipriano, e o nosso reconhecimento ao trabalho de todos os policiais militares que já passaram pelo 33, notadamente na primeira companhia. E aos atuais, nós temos hoje um corpo de gestores extremamente capacitados, o batalhão tem 19 oficiais e um total de 480 policiais militares. Eu gostaria de apresentar algumas coisas em transparência e dizer o seguinte, que esses dados que nós vamos apresentar, eles estão disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública, no link da CAP, que é a Coordenadoria de Análise e Planejamento. Ou seja, qualquer cidadão do povo pode fazer os comparativos que desejarem. E eu gostaria também, antes de começar, de dizer o seguinte, que, por vezes, nós somos questionados da seguinte forma, olha, a violência em Barretos está aumentando significativamente. Os índices criminais estão a pontos insustentáveis. É difícil e é impossível você argumentar em cima de posições desta natureza, porque é preciso que a gente pontue essa situação. Todos nós sabemos que, para que você faça um diagnóstico, isso tem que vir comparado a um determinado ano. Em que período, por exemplo, outro dia eu ouvi, Barretos já foi uma cidade tranquila. Quando? Que período? Quais eram os dados? Então, assim, nós vamos mostrar a realidade de hoje. Aí tem uma transparência primeira para a gente pontuar o que faz a Polícia Militar. Então, a Constituição Federal, ela prevê que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, falar em segurança pública é preciso que a gente entenda a segurança pública como um sistema, e que a Polícia Militar ela faz parte desse sistema. Então, está lá, polícias militares e corpos de bombeiro. O próximo.
O artigo 5º, aliás, o parágrafo 5º, desculpa, as polícias militares cabe a polícia ostensiva e preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiro, e vem falando, e as atividades de defesa civil. As polícias militares e corpo de bombeiros são forças auxiliares do Exército também. Então, são missões constitucionais que nós temos. O próximo. Polícia de preservação da ordem pública. Ordem pública é importante dizer que ela se divide em segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública, né? A Polícia Militar atua nesses 3 segmentos. É atividade cometida à Polícia Militar de restauração da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais, administrativa e aplicação da lei. O que é isso, aplicação da lei? É que a Polícia Militar é essencialmente legalista, ou seja, ela só age em cima de um dispositivo legal, né? Ordem pública é o conjunto de regras que emanam do ordenamento jurídico da nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis de interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum, sendo composto pelos seguintes aspectos. Polícia ostensiva envolve as atividades de prevenção primária e secundária, as quais são executadas para a consecução da segurança pública por meio dos respectivos programas, praticadas pela Polícia Militar a fim de prevenir o cometimento de ilícitos penais ou de infrações administrativas. Por que é importante fazer esse preâmbulo? Porque, por vezes, a gente encontra também questionamentos dizendo: olha, a Polícia Militar ela soltou o infrator, ou a Polícia Militar não deixou preso o determinado infrator. São situações que não são competência da Polícia Militar. Um dado interessante, na última festa de peão, nós atuamos na 43, e depois do primeiro final de semana fizemos uma reunião a convite da Secretaria de Indústria e Comércio para verificar os erros e os acertos, porque trabalhávamos lá envolvendo a fiscalização da prefeitura, que tem poder de polícia, a vigilância sanitária, o Conselho Tutelar, a Associação Comercial e Industrial de Barretos. E algumas pessoas, durante a reunião, questionaram a Polícia Militar, que a Polícia Militar não tinha, aliás, ela tinha impedido determinadas ações na 43, porque a Polícia Militar não tinha colocado banheiro químico, a Polícia Militar não tinha permitido que ambulantes realizassem comércio naquela avenida, e que a Polícia Militar estava dificultando o comércio naquelas imediações. Ou seja, nada disso é competência da Polícia Militar. Aqueles órgãos estavam trabalhando em parceria com a Polícia Militar. Em muitas das situações, a Polícia Militar dava o apoio à autoridade. Aliás, nós fazemos muito isso, né? O poder de polícia, numa situação de fiscalização de um estabelecimento qualquer, nesse caso específico, era da prefeitura. A Polícia Militar entra com o apoio. E assim por diante. Então, esse preâmbulo é mais para a gente situar o que a Polícia Militar tem como missão constitucional, previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Um perfil do nosso batalhão, para depois a gente chegar na cidade de Barretos. Nós atuamos na 13ª Região Administrativa, uma população estimada pelo último censo de 418 mil habitantes e uma área geográfica de um pouco mais de 8 mil metros quadrados. A população de Barretos, pelo censo de 109 mil, é a cidade sede, a mais importante do 33. Aí só uma noção de como está dividido o batalhão. A 2ª companhia ela tem sede em Olímpia e apresenta aquela característica, são 6 municípios com aquela população. O próximo. A 3ª companhia tem sede em Bebedouro, é a maior companhia operacional do batalhão, ela possui 8 municípios e aquela situação populacional. E a mais jovem companhia, a recém-criada 4ª companhia, que
ela foi inicialmente instalada no município de Barretos e depois, em razão de um novo estudo, ela foi transferida a sua sede para Guaíra. Então, ela tem essa composição. É composta por 4 municípios e com aquela população. Então, percebe que a cidade de Barretos ela possui uma companhia apenas para o município de Barretos. Então, é assim que está distribuído. Nós temos aí um quadro demonstrativo do número de viaturas que o batalhão possui. E eu coloquei ao lado o número de viaturas que Barretos, a cidade de Barretos, possui. Elas estão divididas ali em razão dos nossos programas de policiamento. A Polícia Militar, para fazer frente à sua demanda, ela está estruturada em 7 programas de policiamento. Para cada programa de policiamento, uma atividade específica, sendo que a atividade que nós, entre aspas, chamamos de carro-chefe da Polícia Militar, são as viaturas de rádio-patrulha, as viaturas que atendem aos chamados através do 190, que são os atendimentos de emergência. E vale fazer um parênteses aí, para dizer que o ano passado, 2008, nós fechamos na cidade de Barretos 22 mil atendimentos via 190. Em média, 1.800 atendimentos mês, que é um dado significativo. Ou seja, se compararmos com a população de Barretos, quase que 1/4 da população de Barretos são atendidos através do sistema 190 de rádio patrulha. Porque é importante também salientar essa transparência, porque às vezes nós somos até assediados, assim, Barretos só tem 2 viaturas atendendo ocorrência, não tem mais do que 2 viaturas. Então, isso aí está demonstrado. Para o sistema 190, que é o atendimento emergencial, como eu falei, entre aspas, seria o carro-chefe, não é? Onde a Polícia Militar converge a grande maioria do seu atendimento, nós temos 7 viaturas. O capitão que comanda a companhia é o capitão Mauro, que está na mesa. Quero, inclusive, fazer uma homenagem e um agradecimento, o reconhecimento do seu trabalho. O capitão Mauro é recém-promovido, trabalhou na companhia como tenente, tem se dedicado ao máximo. A todos os policiais da primeira companhia, da mesma ordem, são policiais compromissados, comprometidos, todos eles, 100%, residem em Barretos, portanto, tem um comprometimento de toda a ordem, e o capitão Mauro está muito bem à frente desses policiais. Ele tem, sob seu comando, também 2 oficiais, a companhia é dividida em 2 pelotões. Mas, voltando às viaturas, então, nós temos 7 viaturas de rádio-patrulha, 5 ROCAM, a ROCAM é o programa de motocicletas, Força Tática, que são aquelas viaturas do tipo Blazer. Nós temos 6 viaturas de Força Tática, sendo que são 4 especificamente da Força Tática e 2 de Canil. O Canil ele está dentro do programa Força Tática. Ronda escolar, nós temos 5 viaturas. Patrulhamento rural, nós temos 2, comunitário 1, integrado, e base comunitária móvel, e nós temos uma base comunitária distrital, que recentemente a polícia inaugurou uma base comunitária distrital no distrito de Ibitu, que era um desejo bastante grande daquela localidade. Então, por vezes, nós temos, de todas aquelas 25 viaturas que nós temos destinada para Barretos, nós conseguimos colocar, em média, operando na cidade de Barretos, 17 viaturas. Então, isso é uma força-tarefa muito grande comparado com a população, a estrutura de Barretos. Passando agora para os dados, os índices criminais, esses delitos estão colocados ali, homicídio, furto de veículo, roubo de veículo, estupro, porque são os índices que a Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, ela estabelece para todo o Estado de São Paulo como metas. Então, essa coordenadoria ela avalia esses índices, e agora, inclusive, foram acrescentados outros índices, que é roubo a banco,
roubo de carga, né, nesses índices criminais. Nós nem colocamos ali, porque mais para frente eu vou mostrar umas transparências e os senhores irão verificar que o roubo a banco e o roubo de carga na região, e aqui notadamente em Barretos, ele quase inexiste, né? Nós tivemos no ano assalto a banco, no outro ano roubo de carga, e por vezes o roubo de carga ele ocorre na rodovia, não é? Mas esses índices eles são percorridos pela CAP e, consequentemente, eles entram como meta de cada comandante, de cada gestor, nos seus diferentes níveis. Então, do batalhão ao comandante de companhia, ao comandante de pelotão. E uma outra curiosidade, trimestralmente é convocado nas sedes dos comandos regionais e dos DINTERs, né? O Estado é dividido em 10 CPIs e 10 DINTERs. Então, nós aqui estamos subordinados ao CPI 3 e a Polícia Civil ao DINTER 3. Então, trimestralmente, o dirigente da Polícia Militar e da Polícia Civil, no caso específico, o comandante do batalhão e o seccional, aqui, notadamente em Barretos, vão o seccional de Bebedouro e o seccional de Barretos, porque o batalhão ele compreende uma área de 19 municípios e, para a estrutura da Polícia Civil, para esses 19 municípios, são 2 seccionais, a seccional de Barretos, que compõe 11 municípios, e a seccional de Bebedouro, com mais 8 municípios. Então, trimestralmente, é feita uma reunião da coordenadoria envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar. Até porque as metas estabelecidas para uma polícia e outra, elas são incomuns. Então, baixar o índice de homicídio é uma meta da Polícia Militar e da Polícia Civil. E assim por diante nos diferentes índices criminais. Então, percorrer esses índices é uma tarefa das 2 instituições. Cada uma, evidentemente, dentro da sua competência legal, da sua competência constitucional. Quem contribui mais, quem contribui menos, ambas trabalham para o sucesso dessas metas, né? O próximo, por favor. Ali nós estamos colocando um dado histórico de homicídio de 2001, a 2008. Por que não está 2009? Porque nós não fechamos, eu tenho o número desse ano. Aí vale lembrar que é a cidade de Barretos. Nós vamos falar de índices criminais da cidade de Barretos. 2009 não está ali, mas até o presente momento nós temos 4 homicídios, né? Então, o ano de 2001 nós tivemos 7, depois 2002 8, 4, em 2004 nós tivemos 12, né, e fechamos 2008 com 8 homicídios. O quadro de baixo, com 3, desculpa, eu estou míope aqui, não estou conseguindo ver direito. O quadro de baixo mostra lá, a linha azul são os dados de Barretos, e a linha rosa é a taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Estado. O que isso significa? Significa que Barretos está bem abaixo, né, da linha de homicídio do Estado, que lá fechou com 10,8 homicídio a cada 100 mil habitantes, e Barretos tinha, no ano de 2008, 3 ou 2, Mauro? 2,7 homicídio a cada 100 mil habitantes. Então, é assim que nós somos avaliados. Alguém poderia perguntar, mas o que a Polícia Militar faz para combater o homicídio? Então, nós fazemos operações específicas para combater o homicídio. Então, são metas. Então, que tipo de operação? Tentar desarmar, né, o cidadão que se encontra armado. Então, operação em bares, operações finais de semana em bares, busca pessoal para desarmar. Depois nós vamos mostrar um dado operacional, o número de armas apreendidas, tanto armas de fogo como armas brancas. Algumas cidades, inclusive, para diminuir o número de homicídios, têm contado com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por vezes, se tem alguns problemas pontuais de estabelecimentos que ficam abertos até
mais tarde e que provoca ali desinteligência e coisa do tipo, fechando esses estabelecimentos mais cedo e assim por diante. Mas só para dizer que nós temos operações específicas para homicídio. Alguns deles, por vezes, a gente não consegue prevenir, né? O crime passional, aquele que ocorre no interior da residência, né? Mas todo o possível, né? Todas as ações que podem desarmar a pessoa que está armada e, em potencial, uma pessoa que ia cometer um delito dessa ordem, elas são abordadas. Então, hoje, a Organização Mundial ela estabelece que, para cada 100 mil habitantes, o recomendado, o desejado, é na casa de 6,5. É isso, Mauro? Homicídio 10. Homicídio, ou seja, até 10 homicídios por cada 100 mil habitantes é um número razoável. Então, nós não tivemos, em nenhum momento ali, né, a não ser no ano de 2004, né, que foi um pico, que nós tivemos 2 homicídios. O próximo. O caso de roubo, né, nós temos também a evolução histórica, desde 2001, começando com 83, indo para 67, 175, o ano de 2007, 200 casos, e o ano de 2008, 187. O ano de 2009 agora, depois nós vamos ver no trimestre que esse número também está caindo. Agora, vamos comparar com a realidade do Estado. Então, veja que aquela linha rosa, ela é a realidade do Estado a cada 100 mil habitantes, que fecha o ano de 2008 com 529,8 roubos a cada 100 mil habitantes. E Barretos tem um percentual ali de 171 roubo para cada 100 mil habitantes. Então, é uma situação também, de certa maneira, confortável. Próximo. Furto de veículo. Então, o quadro demonstra uma certa estabilidade, né? O furto de veículo, que teve seu pico lá no ano de 2004, com 132 casos, fechou 2008 com 110 casos, a cada 100 mil habitantes, né? E o dado do Estado revela que o Estado tem um número médio de 238 furtos a cada 100 mil habitantes, enquanto que Barretos apresenta uma situação de 100 furtos a cada 100 mil habitantes. Roubo de veículos, também da mesma forma, percebe que em números absolutos é bastante baixo, né? Então, olha lá, que em 2008 nós tivemos 9 roubos, né? O pico foi lá em 2006, com 14 roubos. Isso são números absolutos, né? O ano todo nós tivemos, no ano de 2008, 9 casos de roubo de veículo. Quando você transforma isso para cada 100 mil habitantes, você tem que a taxa no Estado ela fica na casa, ela está com uma tendência de queda. Percebe que começa lá o gráfico em 2008 com 271 e a linha vem numa decrescente até chegar no ano de 2008 com 148 casos, contra 8,7. Então, regiões do Estado, isso daí, inclusive, nós temos o reflexo desses dados de furto e roubo de veículo quando nós vamos renovar o nosso seguro de automóvel, né? Então, existem regiões que o seguro do automóvel é bem mais caro em razão desses dados. Quando você vai renovar um seguro de automóvel na região de Campinas, por exemplo, ele é um dos mais caros do Estado. Na capital paulista também, porque se você considerar que a média do Estado fica nessa casa de 148,2 e que Barretos está com 8,7, tanto de roubo como de furto, a seguradora ela vai cobrar uma taxa de seguro mais em conta para esse veículo que circula nessa região. O próximo. Estupro também é outro crime que
em números absolutos, ele é bastante pequeno, né? Então, nós fechamos o ano de 2007 com 0. Aí tem uma questão que eu não gostaria de comentar, porque está muito mais afeta o trabalho da Polícia Civil, que é o caso da apresentação da vítima, não é, Mauro? Que, por vezes, ocorre o crime, mas não tem a notificação. Mas nós tivemos, é um caso que preocupa também, em 2008, 8 casos, né? Mas, se olharmos lá na taxa do Estado, ainda assim está abaixo. O próximo. O furto. Esse é o único índice de todos os que estão comparados pela CAP que Barretos tem um número acima da taxa registrada no Estado. Historicamente, os senhores percebam que não é um ano ou outro, né? Desde 2001 até 2008, o número de furto por 100 mil habitantes em Barretos é maior do que no restante do Estado. Então, em números absolutos, também é um número considerável. Uma das coisas que mais preocupa quando nós realizamos o nosso plano de policiamento inteligente, que ele é realizado semanalmente, o que mais preocupa é identificar as áreas de interesse de segurança pública, que a gente chama de AISP, no sentido de deslocar para estas áreas o maior contingente e o maior número de ação possível para tentar diminuir esse índice de furto, que é o que nos preocupa. Então, veja que, mesmo assim, nós tivemos um pico em 2005 e esse número vem se equilibrando e até caindo até 2008. Esse ano de 2009 vai ter aquele mesmo comportamento com um pouquinho de queda ali. Próximo. Eu fiz questão de colocar separadamente esse quadro, embora não seja feito um comparativo para as demais cidades, mas eu fiz de Barretos. Então, eu estou comparando Barretos com Barretos mesmo, aí, né? Que é a questão do tráfico de entorpecente, que nós temos intensificado muito o combate ao tráfico de entorpecente com ações preventivas da Polícia Militar e também em parceria com a Polícia Civil. Temos conversado muito com o Dr. João Ozinski, com o Dr. Antônio Augusto, que hoje chefia a Delegacia de Entorpecentes, a delegacia especializada. Temos feito várias ações em conjunto, buscando aí o concurso do Ministério Público, buscando o concurso do Poder Judiciário, no sentido de legitimar ações, né, de busca em possível identificação do tráfico de entorpecente. Então, para os senhores terem uma ideia, nós temos ali o quadro de cima é a somatória entre Polícia Militar e Polícia Civil. Esse dado também os senhores encontram na CAP. Então, eu tenho lá tráfico de entorpecente registrado em 2006, 36, em 2007, 81, em 2008, 138, e de janeiro a julho de 2009, 91. Nós devemos fechar o ano de 2009 na casa dos 150 tráfico de entorpecente. Porte de entorpecente, 138, 170, 246 e até julho 215 porte de entorpecente. Apreensão de entorpecente, 179 casos, 258, 411, 324. Lembrando, mais uma vez, que aquele quadro de cima é a somatória do esforço das duas polícias, né? Que isso é feito pela coordenadoria da Secretaria. E o quadro de baixo é da Polícia Militar. Então, 2006, 10 flagrantes, 2007, 64, 2008, 105 e 84 até julho. O porte de entorpecente, 116, 132, 180 e agora 218. E assim por diante, né? Nós devemos... Por que nós estamos combatendo isso? Além de ser um problema
que preocupa a vida em comunidade, o tráfico de entorpecente está ligado ao furto, né? Está muito ligado ao delito de furto. É o furto simples, aquele que não tem violência. E, por vezes, também o furto simples está muito ligado ao adolescente, ao menor infrator, que nós temos, não polícia militar, nós, enquanto sistema de segurança pública, temos dificuldade, né, em combater essa questão do adolescente infrator, né, que, por vezes, nós temos identificado menor infrator com 50, 60 passagens pela polícia. Então, mas, como eu disse no início da fala, a Polícia Militar é legalista. Então, uma vez surpreendido o menor infrator, ele tem que ser conduzido de acordo com os preceitos legais, né? Então, ter esse número alto de furto um pouco está relacionado, como eu falei, ao furto, né, e ao adolescente infrator. O próximo, por favor. Isso em cores, só para mostrar, né, que o comportamento de 2006 e 2007 com relação ao tipo de entorpecente que nós apreendemos. Então, o verde é a maconha, o azul é o crack e o vermelho a cocaína. O próximo, por favor. Para mostrar que tem tido uma diferença, né? Em 2008 foram mais maconha, mas está crescendo na cidade o número de crack e o número também de cocaína. Pode passar. Atividades operacionais. Vou mostrar algumas coisas em termos de, entre aspas, né, produtividade. Armas apreendidas, presos, condenados, capturados, ocorrências atendidas e pessoas presas em flagrantes. Então, nós temos 2006 a 2009, até agosto agora, armas de fogo apreendidas, 23, 2006, 47, 38 e 40. Mesmo tendo o Estatuto do Desarmamento, né, que tem diminuído o número de apreensões, nós temos conseguido, em Barretos, manter esse número numa situação que a gente diria confortável do ponto de vista operacional. Condenados capturados, também, Barretos, a cidade, tem uma produtividade muito favorável. São 58 condenados capturados em 2006, 81 em 2007, 101 em 2008 e até agosto desse ano, 136. Vai superar em muito aí o número realizado no ano passado. Ocorrências atendidas, o número também fala por si só, lá 23 mil, 21 mil, 11 mil. Aquilo que nós falamos inicialmente, que nós atendemos em média 22 mil ocorrências ano na cidade de Barretos. Pessoas presas em flagrantes, né, nós temos ali 245 ano passado, 176 até agosto. Esse número também deve ser superado. Próximo. Esse dado também é interessante porque o município desenvolve uma campanha de trânsito recentemente, a Polícia Militar está engajada, está inserida nessa questão do trânsito, não só pela competência estadual, mas também por força de um convênio que a Prefeitura tem com a Secretaria de Segurança Pública, delegando poderes à Polícia Militar para atuar nas infrações de caráter municipal. Então, nós temos uma coisa importante para apresentar aí, que é uma diminuição em alguns acidentes, né? Então, acidente de trânsito com vítima, de janeiro a agosto, os períodos são semelhantes, né? De janeiro a agosto de 2008, janeiro a agosto de 2009. Então, uma diminuição de 9%, acidente de trânsito sem vítima, 6%, atropelamento, 30%, acidente de trânsito, 16%, e vítima fatal, 14%. Nós não queremos aqui, de espécie alguma, dizer que isso é um feito, é uma realização, uma conquista da Polícia Militar, não é nada disso. Isso é uma realidade e está envolvido aí uma série de ações do poder público e de diferentes segmentos da sociedade, mas é um dado importante. E nós temos também ali a atuação operacional. Auto de infração de trânsito, que nesse período nós tínhamos 2.684, tivemos 3.299, com 13 autos de infração de trânsito para a questão do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é conduzir veículo alcoolizado. É isso, né, Mauro?
e veja lá que 69 casos no mesmo período, ou seja, um aumento de 431%. Então, nós acreditamos que o uso do etilômetro ou do bafômetro tenha contribuído também para esses dados diminuírem. E nós estamos investindo forte nessa questão de fiscalização. O próximo. Aqui também um dado operacional, revistas pessoais, né, 21 mil para 25, operações bloqueio, um aumento de 300%, operações de controle de vias, veículos fiscalizados, número de pessoas presas em flagrantes, pessoas presas por mandado de prisão, e assim por diante. Armas apreendidas, né, no mesmo período, de janeiro a agosto, O próximo, por favor. Eu fiz questão de colocar, para encerrar, essa visualização no estado de São Paulo, eu achei interessante. Eu mostrei no início comparativos do ano de 2002 a 2008, porque eu disse que o 2009 não está encerrado, mas essa situação que nós vamos mostrar é o segundo trimestre de 2009. Como eu falei, nós participamos da reunião em Ribeirão Preto, juntamente Polícia Civil e Polícia Militar, e isso que foi nos apresentado lá em termos de Estado. A legenda, no canto direito da transparência, ela mostra lá que, em azul, são as regiões onde houveram redução nos índices. Em branco, as regiões onde não houve alteração, ou seja, manteve-se o equilíbrio. E, em vermelho, as regiões do Estado onde houveram aumento naquele índice. Então, no canto esquerdo superior, nós vamos verificar que esse dado é em relação ao homicídio doloso, no segundo trimestre de 2008. Então, observem que Barretos, né, lá na divisa com Minas Gerais, está em azul, né? Muitas outras regiões também estão em azul, mas Barretos está em azul, isso significa que houve redução. O próximo, por favor. Então, lá está em números absolutos. Nós tínhamos 7 e diminuímos para 8. Continua lá a região. O próximo, por favor. Ali, estupro. Também Barretos continua em azul, o fechamento do segundo trimestre. Percebam que nós temos, ali no canto esquerdo, a região macro São Paulo, que é a grande São Paulo ali também, né? Você tem o mapa do Estado e depois São Paulo. Então, percebe que São Paulo está numa situação mais difícil. O próximo. Aí nós temos, em números absolutos, então, Barretos diminuiu de 4 casos para 2. Pode passar. Essa é a situação de roubo, né, no Estado inteiro. Então, veja como é que está pintado o mapa, né? E veja que Barretos está em azul, representando que houve redução. Próximo. Então, nós tivemos 92 no mesmo trimestre de 2008, né, que é o sazonal, e fechamos com 87 o trimestre. E ali vocês percebem que tem a região de Ribeirão Preto, né? O slide anterior mostra o Estado e o seguinte mostra a região de Ribeirão, no caso de roubo. O próximo. Aí é no caso de roubo a banco. Roubo a banco, percebe que Barretos está em branco, porque eu não sei, não me lembro agora se era 1 e permaneceu 1. Pode passar o próximo. Não, era 0 e permaneceu 0. Portanto, ficou em branco. É aquilo que eu falei, nós temos uma incidência muito pequena, né, desse tipo de delito. O próximo. Esse é o caso de roubo de carga. Roubo de carga, Barretos também está em branco. O número deve ser pequeno, pode passar o próximo. Nós tínhamos um caso no trimestre anterior e registramos um caso no trimestre avaliado. Então, permaneceu em branco. O próximo. É o caso de roubo de veículo, que também a situação é favorável, no segundo trimestre de 2009, que Barretos está em azul. Pode passar o próximo. Nós tínhamos 6 casos no trimestre anterior e no avaliado 3. O próximo. É o caso do furto, né,
Veja só, que embora seja o nosso problema furto, no trimestre, em relação ao mesmo período de 2008, nós tivemos uma diminuição, pode passar. Então, de 1.600 casos, caiu para 1.480. Próximo. E o caso de furto de veículo, esse daí, até nós vamos mostrar uma coisa interessante, está em branco, mas deveria estar em azul. Pode passar o próximo. Porque diminuiu 5 casos, né? Então, nós tínhamos 41 e diminuímos para 36 casos. E essa série de transparências, ela demonstrou, lá em Ribeirão Preto, na última reunião de trimestre, que, comparativamente, eu não estou dizendo que é melhor, mas, comparativamente, o segundo trimestre de 2009, Barretos teve a melhor performance de todos os batalhões que compõem o CPI. Né? O próximo. Tenente, só um minutinho. Para a organização do grande expediente, porque vai até às 10 horas, e eu acredito que tenha muito vereador querendo fazer pergunta. Mas a questão da transferência de policiais de Barretos, gostaria que o senhor mencionasse, porque foi até o motivo do requerimento. É lógico que toda a exposição é válida, parabéns até pela exposição, mas para a organização do grande expediente, que o pessoal quer perguntar, senão vai ultrapassar as 10 horas. Se o senhor pudesse ser mais sucinto e falar a respeito da transferência desse pessoal. Tá. Os senhores perceberam que nós terminamos a apresentação e pudemos mostrar, então, qual é a situação operacional do batalhão. A questão do efetivo. Eu queria dizer que efetivo ele não é fixado pela Polícia Militar. Efetivo é uma política de governo. Né? Quem fixa efetivo é política de governo. Eu queria dizer assim, no passado, por vezes o comando era questionado a avaliar a sua atividade operacional e ele botava a culpa nos índices no efetivo. Precisa aumentar o efetivo. Então, hoje, com a gestão de qualidade que foi implantada na Polícia Militar, notadamente de 2004 para cá, o que se percebe na Polícia Militar? Que, sem aumentar o efetivo, melhorou a eficácia e a eficiência. Então, não justifica, né, nesse momento, aumentar o efetivo. Eu não sou a autoridade competente para dizer que a polícia tem que aumentar ou não o efetivo. Isso é política de governo, é contratação, depende de lei, inclusive tramitada em Assembleia Legislativa do Estado. Né? Então, o efetivo de Barretos é suficiente ou não, tem que se analisar os resultados operacionais. Né? Então, é assim que enxerga toda a administração hoje da Secretaria. O efetivo é suficiente ou não? Como estão as metas? Estão sendo alcançadas? Como é que está aquela região no seu resultado operacional? Então, nós demonstramos que o batalhão ele cumpre as suas metas, até com resultados melhores comparativamente com o Estado. Então, agora, às vezes nós somos questionados, por que transferiu o policial A ou o policial B? Isso já é uma política também do comando local. O importante é você ter o seu efetivo fixado o mais próximo, aliás, o efetivo existente mais próximo do fixado. A Polícia Militar hoje trabalha com claro na ordem de 8% a 10% do efetivo. O que isso significa? Um efetivo de 500 policiais, você pode ter um claro de até 50 policiais, de 8% a 10%. Então, qual o claro de Barretos hoje? 5%. Né? Então, nós temos na cidade de Barretos hoje um efetivo na primeira companhia de 100 policiais militares, na primeira companhia. E no batalhão nós temos 79 policiais, que é aqui em Barretos. Desses 79, nós temos 27 que são da Força Tática, que hoje, por uma questão de organograma, a Força Tática ela se vincula diretamente ao comandante do batalhão, mas atua na cidade de Barretos, que são as viaturas tipo Blazer, juntamente com o Canil. E tem uma situação interessante também, que o Estado
ele não é que ele diminuiu, ele otimizou melhor os seus meios de policial pronto e criou uma figura a partir de 2004 que é chamado policial soldado temporário. Então nós temos no batalhão, na companhia, no batalhão hoje, 31 soldados temporários. O que é isso? É um soldado que tem uma formação voltada apenas para o campo administrativo, para substituir o policial militar que fazia essa função administrativa. Então, isso é um dado que tem que ser considerado. Então, otimizou melhor o seu efetivo. Então, por exemplo, funções que no passado eram desenvolvidas, né, por policiais militares de carreira, hoje são desenvolvidas por soldados temporários. Também uma política de governo. Então, essa é a situação. Então, nós temos hoje, em Barretos, 179 policiais militares. E qual o claro de Barretos? 5 policiais militares. No batalhão como um todo, eu tenho aproximadamente 9% de claro. Esses claros estão concentrando na companhia de Bebedouro, de Olímpia e de Guaíra, hoje, né? Bom, senhores, o que eu tinha para falar, né, era isso. Eu acho que devo ter ultrapassado um pouco o tempo ali, peço desculpas, e estarei sentado à disposição de qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigado, tenente. Tenente-coronel, né? Sempre erra a patente. Nós vamos colocar agora para as perguntas, conforme foi determinado na circular. Com a palavra, bancada do PTB. Senhor presidente, o vereador João Minaré fará a pergunta utilizando o tempo de 1 minuto. 1 minuto, João Minaré. Eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar todos os convidados, Mendonça, o Mauro, enfim, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o povo que está nos assistindo, em nome do João, meu amigo, quero cumprimentar a todos. E eu não quero começar fazendo uma pergunta, mas eu quero começar dizendo ao povo de Barretos que o coronel Mendonça e o Mauro, aceitando esse convite de vir aqui, não só fazer uma explanação para nós, vereadores, mas sim para o povo de Barretos, através da TV Barretos, que é uma televisão que tem uma grande audiência, e o povo pôde ficar sabendo de tudo aquilo que está acontecendo através da sua explanação, Mendonça. Eu queria dizer que eu sinto um orgulho muito grande, e às vezes é pouca gente que sabe disso aqui em Barretos, de dizer que eu sou membro da família da Polícia Militar. Porque quando eu recebi comenda, aqui não existia o batalhão ainda. João, uma pergunta, João. Eu quero só dizer senão não isso. Vai dar tempo no grande expediente. Vai ser muito rápido, presidente, só um minutinho. Dizer que eu recebi comenda da passagem do Sesc Centenário, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ou seja, da passagem dos 150 anos de existência da Polícia Militar. Mas eu queria dizer, coronel, que você foi muito claro com a sua explanação. Ô, João, finaliza, senão não vai dar tempo para todo mundo perguntar. Eu queria perguntar para o Mendonça que a 4ª Companhia foi para Guaíra. Se a polícia que compõe naquela região a 4ª Companhia, se foi junto ou se ficou em Barretos. E se a polícia, os 179 soldados que você disse que existe aqui, trabalhando, dando segurança para o povo de Barretos, para nós barretenses, é o suficiente para dar segurança para toda a cidade e, às vezes, a região. Muito obrigado pelas suas considerações, pela pergunta. Da 4ª Companhia, não onerou Barretos. A administração da 4ª Companhia, aliás, a administração de uma companhia, ela é composta por 5 policiais. A administração de uma companhia. A companhia se transferiu para lá e nós recebemos alguns policiais e movimentamos para lá. Então, não onerou a companhia. Pelo contrário, acho que trouxe um ganho na medida em que, até usando uma expressão interessante, que disse assim, a 4ª Companhia, aliás, em Barretos, a parte operacional, tinha muito cacique e pouco índio. Ou seja, tinha 2 capitães,
tinha 2 sargentos para fazer a mesma função, e nós entendemos que, operacionalmente, se nós ficássemos a cargo apenas de um capitão, ele administrando toda a cidade, não tendo outra cidade para administrar, que nós teríamos um ganho operacional. E se o efetivo é suficiente, eu acho que nós temos que nos retratar aos números, né? Os números, eles falam por si só. E gostaria de dizer assim, que Barretos é uma das cidades, analisando os índices criminais, com índices criminais de melhor qualidade no estado de São Paulo. Então, os índices, eles falam por si só. O seguro do automóvel é mais barato, a tranquilidade do barretense é interessante por causa, justamente, desses índices criminais. Muito obrigado pela pergunta. Com a palavra, bancada do PPS, o líder Euripim. Com a palavra, o Carlão do Basquete. 1 minuto, Carlão. Coronel, queria lembrar que eu também fiz parte da primeira companhia por 5 anos, na qual o senhor foi subordinado ao senhor. Só para esclarecer, a população tem nos procurado e reclamado do atendimento. Quando liga, sempre as viaturas estão empenhadas, e com isso vem dificultando o atendimento de ocorrência. Isso é que a população nos procura, e acredito que não só eu, procura outros vereadores também. Mas o que acontece é que o senhor expôs aí no telão, e eu não vi no gráfico as desinteligências e as lesões corporais, que a gente sabe que o trabalho preventivo ele é muito importante para inibir aí as lesões corporais e as desinteligências. E eu não vi isso no demonstrativo, se aumentou, se diminuiu. E eu vi que os índices de atendimento diminuíram no gráfico que o senhor apresentou. Mas o senhor há de convir comigo que, quando a polícia não vai, ela deixa de registrar. Então, eu acho que por isso que talvez tenha diminuído. E como eu conversei com o senhor há algum tempo atrás, quanto ao efetivo policial, nessa noite eu estou apresentando um requerimento para a gente poder rever a situação das polícias, né? Não só civil e militar, porque Barretos é uma cidade que está se tornando modelo para o turismo termal, a festa do peão é uma realidade, e a gente sabe que, agora com esse hotel que está em Barretos, passa muitas mil pessoas por Barretos, e eu vejo uma necessidade, sim, de estar os policiais voltando. Então, a pergunta que eu faço a Vossa Senhoria é que, se esse requerimento que está sendo apresentado nessa noite, a qual o senhor já conhece, tem possibilidade do governo estadual estar revendo esse efetivo, porque hoje Barretos está crescendo e está se tornando uma cidade turística. Muito obrigado. Desculpe, Carlos, você realmente fez parte da Polícia Militar e fez escola em Barretos, não é isso? Foi meu aluno. Me desculpe, você também faz parte dessa família policial militar. Você, na verdade, fez várias perguntas, né? Então, vamos tentar pontuar. Quando nós falamos em efetivo fixado, e hoje a gente está falando em 179 policiais, isso não quer dizer que não pode sofrer alteração. Porque por que a Coordenadoria de Análise e Planejamento ela faz esse acompanhamento diário e faz todo esse trabalho no Estado? Porque o efetivo eles têm um comportamento flexível. Existe uma matriz onde são estabelecidos os efetivos nos diferentes 645 municípios do Estado de São Paulo. Então, o efetivo ele pode aumentar, como também pode diminuir, de acordo com as variáveis. Então, o vosso requerimento ele é extremamente oportuno, porque, inclusive, me parece que o município pleiteia junto à Assembleia Legislativa a condição ou a elevação na categoria de instância turística. Dentre estas 7 variáveis que permite o governo aumentar o efetivo da cidade A ou da cidade B, uma das variáveis é se a cidade é turística, né? Agora, os índices que pesam mais para aumentar ou diminuir o efetivo de uma cidade é os índices criminais. Por que não está colocado ali desinteligência, lesão corporal, auxílio ao público, que nós fazemos muito? Porque, para efeito de violência, de criminalidade, são aqueles índices que foram estabelecidos.
Ou seja, outra coisa que altera o efetivo de uma cidade é a criação de um CDP, né, de um centro de detenção provisória, de um grande presídio. A população flutuante, ou seja, Barretos começa hoje a se destacar, né, nesse cenário do turismo, consequentemente irá aumentar a população flutuante. Enfim, eu não vou me lembrar dos 7 índices que são variáveis para aumentar ou diminuir o efetivo de Barretos. Mas vosso requerimento é oportuno, né? Nós vamos encaminhar dentro de um estudo, porque é interessante que, se houver aumento de demanda, que haja também, consequentemente, o aumento de efetivo. Pode. Já passou. Não, aí nós não vamos ter não tem. Hoje não tem. A circular, Vossa Excelência recebeu aí. E não queremos aumentar efetivo nem com CDP, nem com penitenciária, viu, tenente? Pode ter certeza. Com a palavra, a bancada do DEM. Doutor Otávio, líder. Para uso da palavra e a pergunta necessária, o vereador Humberto. Tranquilo. Presidente, senhores vereadores, Tenente Coronel Mendonça, Capitão Mauro, seja bem-vindo a esta casa. É um prazer recebê-los aqui. E num momento muito interessante para toda a população barretense, e até para nós, vereadores, que quando esta casa aqui recebeu um ofício no dia 22 de junho pelo munícipe André Hilário, né, citando fatos que realmente não era de nosso conhecimento, e somente Vossa Excelência que pode esclarecer, quanto a fatos que vem ocorrendo junto ao comando da Polícia Militar,